Oiê, no vídeo passado eu te falei que a gente vai começar a investigar centro a centro o que você precisa liberar para realmente conseguir prosperar nesse novo ano que está começando e o que já vamos deixar para trás que não serve mais a gente. E agora a gente vai começar com o centro coroa. O centro coroa ou cabeça é esse triângulo, né, que tá aqui em cima. E ele é como se fosse uma anteninha, até muitas vezes para a mente superior, para o mundo espiritual. Então, por um lado, ele está super relacionado à inspiração, a saber quem é inspirador ou você mesmo ser inspirador, mas também ele exerce muita pressão para a gente entender, para a gente dar sentido nas coisas. Sabe quando às vezes parece que você está muito preso assim na sua mente? Pode ser também a pressão da coroa. Então, muitas vezes, quando a gente sabe lidar com essa energia, é esse lado mais elevado da inspiração, mas quando a gente está ainda muito preso num looping mental obsessivo, a gente vai para esse outro lado de muitas vezes até ficar muito hiperfixado em coisas que talvez não sejam tão importantes. E aí, se você tem esse centro definido no seu desenho, ou seja, ele está colorido no seu desenho, o que eu quero que você observe na sua vida e se isso faz sentido para você é se você fica usando muito a tua mente para ficar obcecada com você mesma. O que que acontece aqui, só para eu dar um pouco de contexto para vocês entenderem melhor? Quem tem a coroa definida, eu também tenho, e cerca de 30% só da população tem a coroa definida. Nós somos pessoas, via de regra, que a gente é considerada muito inteligente, muito inspiradora, a gente tem muitas ideias, a gente realmente tem um jeito de pensar muito fixo, muito, até num volume muito alto, a gente pensa muito, né? O nosso pensamento, ele tá definido e a gente tem um acesso consistente a ele. Normalmente são pessoas que ou as pessoas consideram realmente muito inteligentes, ou que têm uma memória muito boa, ou têm um processamento lógico muito bom. Enfim, vai depender de outras características do seu desenho, mas é comum que você seja essa pessoa muito inspiradora e, de fato, a nossa cabeça, né, ela é muito bem formulada para responder às grandes questões da vida, e aí, de novo, vai depender um pouquinho de como é seu desenho, mas a gente busca as respostas do que, do como e do porquê. O que acontece aqui é que a nossa cabeça, ela é genial quando ela é usada a serviço do outro. Então, se eu estou resolvendo um problema no meu trabalho, se eu estou resolvendo um problema no meu cliente, se eu estou vendo uma solução que as pessoas ainda não viram, se eu estou pensando no coletivo, ou se eu sou um pouco mais filósofa e estou tentando entender a vida, a minha cabeça ela costuma ser muito boa, né, de quem tem definido, justamente para trazer essas respostas para a humanidade. Por outro lado, quando a gente volta essa capacidade de pensar contra a gente mesmo e a gente fica obcecado em coisas que não importa, esse dom que Deus te deu, que pode ser assim uma grande virtude, um grande dom, acaba virando o veneno. Tudo no universo pode ser, né, o remédio, dependendo da dose, ele vira o veneno, e isso pode acontecer com a sua própria cabeça, porque às vezes, principalmente quando a gente não tem muito domínio dos nossos pensamentos ainda, quem tem a cabeça definida começa a usar essa capacidade toda para obcecar para dentro, sabe? Então, ai, por que que eu fui falar isso? Ai, como que eu fiz isso? E aí você fica. E quem tem a cabeça definida talvez vai me entender, porque às vezes eu me sinto ainda numa espiral assim de só ficar hiperfixada no que eu fiz, no que eu falei, no que eu não sei o quê. E aí vale a pena dar uma respirada e saber que esse seu dom, ele é muito melhor para fora, que quando é interno, o blá 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 da mente vai te confundir. É mil vezes melhor você seguir a tua autoridade interior para tomar decisões, para realmente assim lidar com essa questão que você está lidando ou se perdoar pelo que você falou em 2012 e que você ainda lembra até hoje, sabe? E usar esse poder mental para fora. Isso é super benéfico para quem tem a coroa definida. Então, se você tem a coroa definida e se identificou com o que eu falei, já anota aí no seu caderninho que você vai se beneficiar muito de liberar o hábito de usar a sua cabeça definida para ficar obcecada sobre você mesma. Então, o que, por quê, como, eu, blá blá blá. E para prosperar em 2026, é muito legal que você permita que essa inspiração sirva o que está fora. Então, ao invés de ficar se criticando, se autoanalisando e o tempo todo assim só voltar dessa energia para você, começa a pensar como que eu uso esse poder incrível da minha mente para servir o outro, como a minha inspiração serve o outro, e aí você vai ver que vai virar um shift muito legal dentro de você.
Por outro lado, se você tem esse centro aberto, ele está em branco no teu desenho, o que acontece é que você é uma pessoa que absorve as ideias e até a pressão mental do outro, né? Você absorve a inspiração, mas também a pressão mental do outro. Então, eu não tenho, né? Eu não sei na prática como é, mas o que eu já vi muito na literatura e também já conversei com alunas e clientes é que normalmente vocês também ficam obcecadas, mas é por algo que você tá pegando do outro, que nem é seu mesmo, né? Então, você tem um potencial de ter um pouquinho mais de estabilidade nesse sentido. E aí, se você tá se sentindo assim num looping mesmo obsessivo, vale a pena perceber se você não tá captando isso de alguém. Sei, até se você tiver a possibilidade de ver o desenho das pessoas que mais convivem com você, às vezes você convive com alguém que tem esse centro fechado, e aí você pode ficar, será que eu tô absorvendo isso dessa outra pessoa, tá? E aí, como você é uma anteninha de inspiração, pode ser que passem muitas inspirações aí na sua cabeça e você queira seguir tudo, ou que você se paralise porque você fala, gente, tem tanta coisa que eu não sei o que que eu vou fazer agora. E aí, vale muito a pena entender que você capta mesmo, e isso é um dom também, não deixa de ser, mas que nem toda ideia e nem toda inspiração que passa na sua cabeça é necessariamente sua. Então, que vale muito a pena você entender mesmo quais valem a pena seguir ou não. E a melhor maneira que a gente do desenho humano conhece para fazer isso é seguindo a sua estratégia de autoridade. Então, se você não sabe do que eu estou falando, olha o seu tipo de energia e vê qual é a estratégia de vida e olha a sua autoridade e procura vídeo nesse canal que eu já fiz vários. Você vai encontrar a resposta aqui, mas é muito legal que você volte para esse seu centro, porque você não necessariamente pode confiar em tudo que passa pela sua cabeça, porque nem tudo que passa pela sua cabeça é seu. Então, se você se identificou com o que eu falei, já anota aí no seu caderninho que interessante você trabalhar em liberar a necessidade de seguir todas as ideias que surgem e liberar também a comparação com a mente dos outros. Às vezes, quem tem a cabeça aberta se acha, com perdão da palavra, mas é verdade, às vezes se acha mais burro que as outras pessoas, e muitas vezes. Os condicionamentos, você aceitar coisa que você não deveria, vem de tentar provar que você é inteligente. Você quer mostrar para as pessoas que você é inteligente. Ou você fica muito rígido numa ideia, porque você fala, nossa, se eu mudar de ideia, vão achar que eu sou burro, todo mundo vai descobrir que eu sou burro. E não é verdade, são só inteligências diferentes. Tô falando isso porque é uma dor comum, não necessariamente você tem essa dor, mas se tiver, saiba que é só o seu não ser te fazendo distorcer a realidade, porque você tem sim uma inteligência, talvez não é a inteligência tradicional, mas é uma inteligência sim. Inclusive, gosto até de falar que os grandes pensadores da humanidade tinham tanto esse centro, quanto o que eu vou falar a seguir, que fala muito da nossa mente, totalmente aberto. No nosso mundo que a gente vive hoje, é muito comum a gente olhar para uma pessoa que tem esses centros definidos e falar, nossa, como elas são inteligentes. Mas isso não significa que o tipo de inteligência que vocês têm aqui não é válido. E igual eu falei, os grandes pensadores, Freud, Jung, Einstein, cabeça totalmente aberta. Por quê? Porque eram pessoas que não ficaram enrijecidas no ter que provar que elas sabem. Elas estavam tão abertas a todas as possibilidades que elas chegaram em lugares que ninguém mais chegou. Então, estou trazendo isso até para provar para vocês que se alguém que está aí me ouvindo e tem a cabeça aberta acha que é burro, ou acha que não pode mudar de ideia, ou fala, nossa, mas toda hora eu mudo. Esse é o seu dom, porque é realmente mudando que você vai encontrando a verdade. Você vai passando por várias versões até chegar na verdade. E aí, para você prosperar nesse ano, confia na sua estratégia, confia na sua autoridade para saber o que realmente vale a pena agir e reconhece as bênçãos de ter essa cabeça aberta. Reconhece que você pode se conectar com diferentes inspirações, que tá tudo bem mudar de ideia, que tá tudo bem não ter a resposta agora, que você não precisa se pressionar para ter a resposta sempre. Você pode sustentar o desconforto de ainda não saber e saber que a resposta vai ser revelada na hora certa. E aí, eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar do Centro Ajna.